Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Anco Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Tati. A Tati é colombiana, fala português em um nível avançado e mora no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela de trabalho aqui no Brasil e ela vai dar várias dicas para gente. Tati, seja bem-vinda! Conta um pouquinho da sua história, por favor. Oi, Rodrigo, tudo bem? Beleza, eu sou a Tati, eu sou colombiana, estou morando no Brasil há 1 ano e meio. Eu me apaixonei pelo Brasil, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de viagem, cultura. Eu sou sagitariana, então vem um pouquinho disso. Mas aí, como eu vim a passeio, mas aí eu fiquei presa pela pandemia. Fiquei presa 4 meses e aí eu falei, não quero ir mais embora do Brasil. Tem coisa muito maravilhosa e eu quero conhecer mais a cultura, as pessoas, aprender um pouco mais a língua. E aí eu decidi ficar. Eu trabalhava na Colômbia, e fiquei. Teve que pedir um visto de turismo. Fiquei com o visto de turismo durante um tempo. Até que a empresa que eu trabalhava na Colômbia, eles queriam que eu disse voltasse para o escritório. Foi aí que eu comecei a procurar emprego no Brasil. Aí eu comecei a fazer aula de português para melhorar meu português e conseguir achar um melhor emprego e tudo isso. E aí, outra coisa, com o melhor professor. É, Obrigado, mas aí Tati. Mas e isso aí eu comecei a procurar, então tive que fazer uma investigação de tudo que precisava, como mudar meu visto para conseguir ficar no Brasil, o que mais precisava. Então eu vi que tinha duas coisas. O quê? Quais seriam essas duas coisas? Ah, tem que trocar de visto de turismo para o visto de para conseguir morar e trabalhar. Então, por Entendi. exemplo, eu peguei o visto que é do Mercosul. Uhum. Que o Mercosul é um acordo que tem alguns países da Sul-América Da para América do Sul? fazer Uhum. América do Sul, é verdade, da América do Sul, que tem em comércio, em vistos, algumas coisas que eles têm algumas diferenças com outros países. Uhum. Então, o visto, e que, por exemplo, aqui tem alguns modelos de contratação que também tive que investigar nesse momento para conseguir fazer isso. Entendi, Tati. Então você veio para o Brasil a passeio, você veio teoricamente para ficar um mês. Exatamente. Quando você veio para ficar um mês, você veio com visto de turista, correto? Correto. Quanto tempo era esse visto? De quanto tempo era esse visto? O visto tem 3 meses 3 meses. da sua chegada, mas você pode pedir uma permissão, uma extensão do visto, e aí a extensão são 3 meses a mais. Então, como turista, você consegue ficar no Brasil durante 1 ano por 6 meses. Já para ficar mais tempo, aí que você tem que mudar o visto. Entendi. Então, por causa da pandemia, você acabou ficando mais tempo, você precisou renovar o visto que você tinha para mais 3 meses, correto? Isso, Até que a empresa que você trabalhava na Colômbia solicitou que você voltasse para trabalhar exatamente. no escritório deles. E você, Uhum. já apaixonada pelo Brasil, não quis ir embora. Exatamente isso. Nesse momento, você começou a pesquisar como você poderia tirar o visto de residência, correto? Correto. Tati, antes de você falar um pouquinho desse visto de residente, você na Colômbia trabalhava com o quê?
Qual é a sua profissão? Fala pra gente. Eu sou comunicadora social, eu trabalho com gerenciamento de produto, que toda a parte de eh, você pode trabalhar com tecnologia, com e-commerce, com publicidade. É toda a parte de entender o cliente, o que, que o cliente quer e levar para diferentes times dentro da empresa. Então, por exemplo, tem time de desenvolvimento, tem time de design. Então, eu faço meio que a ponte entre eles, que o cliente quer e como o time vai fazer, botar tempos, fazer tudo um planejamento. Isso é um resumo do que eu faço no dia a dia. Legal. E as empresas, os seus clientes são e-commerce, né? São sites de e-commerce. Exatamente. Nesse momento tem site de e-commerce, mas pode ter cliente que não seja e-commerce, pode ter cliente que tenha um produto físico também. Uhum. E aí depende do tipo de produto. É mais eu conhecer o produto, o cliente, qual é o roadmap, para onde eles vão, que aí eu olho tudo e faço um plano de para onde eles vão, o que eles precisam fazer. Beleza. Então, você, apaixonada pelo Brasil, decidiu ficar aqui e precisaria arrumar um outro emprego. O primeiro passo que você teve que dar foi conseguir o visto de residência, que te Exatamente. permitiria ficar quanto tempo no Brasil? Depende. Cada visto depende dos papéis, do que você passe para a polícia e tudo isso certinho. Eles podem dar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, Entendi. depende de cada pessoa. 6 meses, assim, não tem um tempo fixo, é mais dependendo do que você precisa e dos papéis que você tem. Entendi. Explica então para a gente, por favor, um pouquinho de como foi essa burocracia para você conseguir o seu visto de residência. Que tipo de documento, quanto tempo levou, mais ou menos, e quanto tempo você conseguiu, né, de O visto. primeiro que eu fiz, assim, foi uma pesquisa. Eu comecei a procurar na internet tudo que eu precisava, quais são os documentos, porque muitos você pode ter em casa e vai ter que pedir para alguém te mandar tudo certinho, os documentos, se você está no Brasil. Mas se você está fora, é bom você olhar antes para você pegar tudo e trazer com você se você está pensando em ficar. Certo. É, Boa dica. acho que é uma coisa importante, porque tem alguns documentos que, por exemplo, tem, eu não sei, não lembro da palavra em português disso, que você tem que apostilar, alguma coisa assim. É o carimbo, Eu, não? eu como ser alguma coisa que tem que ser Autenticar. isso, Autenticar. isso, autenticar. Então Uhum. você tem que autenticar o documento Entendo. e isso você tem que fazer lá. Então, ou tem que fazer digital. Eu não sei se todos os países têm essa autenticação digital. Então, Entendi. é bom você investigar sobre isso para você ter tudo certinho. Por exemplo, eu tive que fazer alguns deles, a autenticação digital, para ficar tudo certinho. Entendi. Então, por exemplo, meu documento, meu passaporte, o passado judicial. Tá. É os seus antecedentes criminais. Ah, tá. Os antecedentes criminais, de tudo Perfeito. que você precisa. Por exemplo, se você trabalha no estrangeiro, você não vai vir trabalhar no Brasil. Por exemplo, tem muita pessoa que é nômade alguma coisa, ele tem que mostrar o comprovante do salário que ele tem para conseguir pegar o visto. Então, Legal. tem, dependendo da pessoa, vários documentos. Então, eu peguei todos os que eram para mim, fez tudo certinho, e aí você tem que ir no site da Polícia Federal e escolher uma data e agendar uma data para Uhum. você ir lá, eles olhar todos os documentos e já eles falar quanto tempo de visto. Então eu levei todos os documentos, fui lá na polícia, eles viram todos os meus documentos e eles me deram um visto por 2 anos. Então, Legal. E em quanto tempo saiu esse visto? é na mesma, Ah, na assim, mesma hora? você vai na polícia, eles falam sim, e aí eles te dão meio que um papelzinho com as informações de quando voltar já pelo documento de visto, já de estrangeiro, que já você fica como residente, ou Legal. como estrangeiro que mora no Brasil. Entendi. Tati,
Então, depois que você conseguiu esse visto de residente e depois que o seu português já estava melhor, você começou a procurar emprego aqui no Brasil, correto? Correto. Como foi essa sua experiência? Ah, é difícil. Você fica um pouco, sabe, com vergonha de falar, você não sabe se você é suficiente, se você sabe tudo. Uhum. Então, meio que isso foi eu começar a fazer entrevista, começar a fazer algumas coisas, foi o que me levou para eu falar: "Ah, beleza, não, eu consigo, dá para falar". Obviamente, algumas vezes eu tenho que perguntar, eu não sei a palavra, e ainda acontece, mesmo já trabalhando com um time brasileiro e tudo, às vezes eu tenho que perguntar, pesquisar. Eu acho que mesmo na sua língua, às vezes você não lembra alguma palavra Uhum. e é normal. Você pode perguntar. Então eu comecei essa procura, eu comecei a procurar em diferentes aplicativos, na internet, tudo isso que agora é muito mais fácil. E comecei a fazer entrevista. No começo eu fiz alguns testes com minha prima, alguma coisa assim, para ela me ajudar na dicção, nas palavras, o que falar um pouquinho. Acho que é bom você fazer um treinamento, e isso foi o que eu fiz, e Legal, ajudou bastante. legal, Tati. Então você começou a fazer entrevistas até que você encontrou uma empresa interessada em te contratar, correto? Exatamente. E como que foi esse processo? Como que foi essa burocracia? Esse processo aí, por exemplo, depende da empresa, as empresas têm, CLT ou PJ, que são Uhum. o jeito que eles contratam as pessoas. Então você a empresa pode ter um, pode ter o outro, ou pode ter os 2 para você escolher. Então Perfeito. meio que, a empresa que eu comecei é PJ, então eu comecei a toda a pesquisa do que precisava, também os documentos, as burocracias. Por exemplo, quando eu fiz, ainda estava um pouquinho na pandemia, então tinha um monte de agendamentos que foram assim postergados. Uhum. Então meio que demorou um pouquinho. Então eu acho bom você meio que ir lá na polícia, não, esse não é a polícia, esse é, Com não contador, lembro. né? Com o contador, onde você tem, porque você tem que, por exemplo, tirar um certificado digital, Certo. Uhum. porque tem pessoas que já são residentes, que pode ter a carteira de ah, De trabalho? motorista. De motorista. Tá. Quando tem carteira de motorista, você não precisa o certificado digital, Entendi. mas se você não tem, você precisa tirar esse certificado, e isso também é Entendi. importante. Conclusão: dependendo da empresa, dependendo, do seu estado aqui no Brasil, né, você vai precisar tirar diferentes tipos de documentos, mas Uhum. você sempre vai ter a orientação de uma pessoa, e a melhor pessoa para orientar a respeito disso é um contador, correto? Exatamente, eu acho que para a gente, como estrangeira, que não conhece muito a lei, que não conhece muitas coisas, sempre vai ser muito melhor ter uma pessoa que ajude você, Legal. e que te guie nessa Uhum. parte de quais documentos, onde você tem que ir, como fazer. Perfeito. Então, pessoal, se alguém estiver interessado em trabalhar no Brasil, aqui temos basicamente duas formas diferentes. CLT, que é quando você realmente vira um funcionário da empresa, né, com carteira assinada, ou você pode trabalhar como PJ. PJ é pessoa jurídica, que é como se você fosse um prestador de serviço da empresa, né? E não um funcionário propriamente disso. Vamos colocar dessa forma. Concorda, Tati? Concordo, é o que a gente conhece muito como freelancer, Beleza. Tati, independente, alguma coisa assim. então, independente. A empresa que queria te contratar como PJ, como pessoa jurídica. Você Uhum. correu atrás das burocracias, mais documento, né, para você abrir a empresa, e Tem você, muita burocracia no Brasil, esse sim é sim, certo. eu Muito, sei. Então, eu sei, a gente já conversou a respeito disso, existem algumas formas diferentes de PJ, né? Explica um pouco pra gente como que foi essa sua experiência. tem 2.
que eu conheço. Eu sei que tem mais, Tem mas mais. essas são as duas que eu conseguia fazer para o que eu precisava, Beleza. que é a MEI MEI. e o ME. ME. MEI, só para o pessoal saber, é o microempreendedor individual. E o ME é a microempresa, correto? Existem outras Exatamente. formas de PJ, lógico, mas para você, essas duas que seriam as melhores. Você consegue explicar um pouquinho a diferença das duas? A diferença é mais no salário e na quantidade de pessoas, porque normalmente o que você está fazendo é meio que criar uma empresa onde a empresa contrata uma outra empresa para prestar esse serviço. Esse Uhum, é o jeito que o Brasil funciona. uhum, Então, por exemplo, o MEI é para microempresa, então é algo mais pequeno, um salário, um pago menor. E aí o ME é para um salário maior, talvez pode ser uma sociedade, então tem 3 pessoas, ou uma empresa que tem 1 ou 2 empregados, então depende do tipo de empresa ou do salário, ou do entendi. pago. Do salário, do salário. Então você precisou abrir uma ME porque o seu salário é muito, muito, muito alto. Ai, não, também não. Tati, Eu queria, mas também não assim. Tati, legal. Eu acho que deu para o pessoal entender, né? Pode Uhum. ser MEI, que é microempreendedor individual, só que você tem um teto de ganho. Se o que você for ganhar, se for maior do que esse teto, você precisa abrir uma ME, correto? Que foi o seu Exatamente. caso. Só um detalhe importante, né? A gente conversou antes. É importante dizer que para abrir essas empresas, né, precisa de uma conta no banco, correto? PJ. Para você conseguir receber o salário depois de você ter a empresa, ter tudo, você vai precisar de uma conta. Então, normalmente os bancos têm contas PJs para pessoas jurídicas. Então, Uhum, quando você já tem a empresa que o contador falou, olha, ficou tudo certinho, assim, eles vão te mandar um documento com o nome da sua empresa, tudo, PJ, o número do CNPJ, porque você uhum. vira, tem um número. E aí, com isso, você consegue abrir a conta no banco. Legal, legal. Tati, eu sei que é burocrático, né? Eu sei que não, não é muito agradável, Mas mas vale a pena, vale porque a o Brasil é pena, maravilhoso. né? E eu acho que essa entrevista foi muito legal para as pessoas começarem a entender um pouco melhor como que funciona o sistema aqui no Brasil, né? É claro que isso daqui a gente não está dando muitos detalhes, isso daqui é só um primeiro passo. Quem realmente quiser trabalhar aqui no Brasil pode se informar melhor, né? Pesquisar mais. E para ajudar, eu vou deixar um link no meu blog. Você me passou um link, né, de onde você conseguiu tirar seu visto, de mais informações sobre. Dos documentos que precisa Legal. e tudo certinho, que eu acho que para uma pessoa que tem interesse vai ajudar muito. Pô, legal, Tati. Eu vou deixar esses links no meu blog e o link para o meu blog está aqui na descrição do episódio, Tati. Tati, antes da gente terminar, eu queria que você me falasse assim, uma coisa que você gostou e uma que você não gostou de ter trabalhado com brasileiros. O que eu gostei é que o pessoal é muito divertido, a gente consegue fazer muitas coisas, sabe? Tem essas diferenças das línguas, todas as gírias. E isso para mim é muito legal, porque eu aprendo coisas todos os dias. Tem coisas assim de uma pessoa que fala de um jeito, outra de outro. Coisa que eu acho engraçada que, por exemplo, eu gostaria, isso seria muito legal se eu conseguisse falar em espanhol, ou eu tentando fazer a tradução para falar para meus amigos o que é. Então, tem coisa que é muito legal, assim. Eu já conheci pessoas maravilhosas e a natureza é maravilhosa. Todo lugar que eu vou, quanto canto lá, é perfeito. Então, essa é a parte boa. A parte que eu não gostei muito é que, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e as pessoas aqui são como cariocas e eles chegam atrasados sempre.
eles nos pontualidade não é o forte deles. E para mim tem sido difícil, porque eu gosto assim, vamos nos encontrar tal hora. E aí eu estou na hora e eles ficam esperando. Então, Entendi. essa parte não é Foi a muito parte legal. ruim. Entendo. Mas, Concordo. mas aí tudo outro tem sido muito legal. Assim, eu gostei bastante. Legal, Tati. Tati, muito obrigado pela entrevista, tá? Parabéns pela sua coragem. Eu te acompanho há muito tempo, né? Eu acho que a gente já se conhece. Bota aí, 2 anos, talvez. Eu acho, um ano e pouquinho, Um ano e alguma pouco. coisa. Então eu acompanhei sua evolução, né? A evolução do seu português, que tá muito legal. Então, parabéns, tá? Parabéns. Eu tenho certeza que essa experiência te agregou muito, né? E pessoal, se vocês estiverem procurando alguma especialista em e-commerce e tecnologia, a Tati está à disposição para conversar. Deixa pra gente aqui suas mídias, Tati. Muito obrigada por tudo, de verdade, foi um prazer. Claro, minha mídia, LinkedIn, o Instagram é Tati, Eus, Tati com 2T. Aham. Então, eu quase em todas as redes sociais eu tenho o mesmo nome, então qualquer delas pode me achar. Legal. Eu vou deixar aqui as suas mídias na descrição do episódio também, tá bom? Perfeito. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima! Valeu!